Olá, galerinha. Prof. Vai explicar então hoje as atividades do dia 25 e 26, de terça-feira e quarta-feira, tá? A gente vai trabalhar com unidades de medidas. As unidades de medida, elas são o que a gente usa para medir as coisas que a gente compra, que a gente usa, tá? Por exemplo, para a gente fazer a nossa receita, que eu vou ler para vocês aqui, que foi feita a receita do pão caseiro, é usado dois tipos de medida, a medida de massa e a medida de capacidade. Medida de massa é que a gente pesa. Então, o que a gente usa para pesar? A balança. Então, tudo que a gente pesa na balança é medida de massa, tá bom? Então, o quilo, o quilograma, que são as unidades de medida. Já temos também a medida de capacidade, que é para medir tudo que for líquido, tá? Então, a gente compra 1 litro de água. Esse 1 litro de água, ele foi medido dentro de uma medida de capacidade, que é o litro, né? É uma unidade de medida. O mililitro também é uma unidade de medida, quando você fala que tem que usar 50 ml você vai tomar 50 ml de alguma coisa ou 10 ml de um remédio, é uma unidade de medida de capacidade, tá? E temos também as medidas de comprimento, que não cabem aqui na receita, mas a prof vai explicar agora para vocês que são as medidas de comprimento. Eu já falo a própria coisa, que a gente compra em comprimento. A mãe precisa de uns metros de tecido para fazer cortina. Então, ela vai usar essa medida de comprimento, metro. Para comprar mangueira, para comprar corda, são as unidades de medida de comprimento, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas hoje a gente vai dar uma ideia das medidas de massa e de capacidade, tá? Os termos não são tão importantes agora, e sim reconhecer como é que a gente vai usar isso, tá bom? Então, aqui, ó, as receitas servem para indicar as quantidades e como é feito um alimento. No caso aqui é o pão caseiro. Então, os ingredientes aqui, ó, para fazer o pão caseiro, são os ingredientes: 500 ml de água morna, 1 kg de farinha de trigo, um ovo, 200 gramas de fermento biológico fresco, 2 colheres de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de sal. Aí vem o modo de preparo, que é o modo de fazer a receita, para não dar errado, né? Em uma bacia, coloque os ingredientes úmidos, que são aqueles molhados, e depois os secos, tá? Como o trigo, que são secos. E misture tudo e sove a massa até que desgrude das mãos. Deixe descansar por pelo menos 1 hora, molde a massa e coloque na forma untada e deixe descansar até dobrar de tamanho, até crescer um pouco essa massa. Pré-aqueça o forno a 200 graus e asse o pão por 40 a 45 minutos, tá? Então, essa aqui é a receita. Então, a atividade 1 é assistir esse vídeo que a prof está enviando agora, no WhatsApp, sobre as unidades de medida, e desenhar os objetos que podem ser usados para medir as quantidades que aparecem nessa receita que a prof acabou de ler, tá? Que é aqui, ó, estão aqui os ingredientes e o que a gente usou. Então, para 500 ml de água morna, o que a gente pode usar na nossa casa, na cozinha, para medir essa água morna? A gente vai medir isso com colher? Não, né? Que outra coisa a gente pode usar aí na sua casa que você pede ajuda para a mãe, pede ajuda para alguém, para você desenhar aqui o que a gente pode usar para medir essa água morna? 1 quilo de farinha de trigo. O que a gente pode usar para medir essa quantidade de farinha de trigo? Geralmente já tem no pacote ou no pote do trigo, né? Isso lá dentro. Então, isso vai facilitar. Se você tiver em casa, pede para alguém te mostrar se tem alguma coisa dentro da farinha de trigo que usa para medir, né? A gente vai medir com colher? Não, vai demorar muito. Tem outras coisas que a gente pode usar para medir essa farinha de trigo, tá bom? 20 gramas de fermento biológico fresco. Até falou aqui na receita aqui do lado o que dá para usar para medir isso. Essas 20 gramas de fermento biológico fresco foram usadas em outras coisas. Dá a quantidade de mais ou menos de uma. O que vocês vão colocar? O que será que dá para medir? Vai pegar lá do pacote e vai colocar dentro da receita com o quê? Né? E 2 colheres de sopa de manteiga. Ó, foi usado aqui o que foi feito, que falava aqui do fermento. Aqui foi usado. 2 colheres de sopa de manteiga. O que foi usado para medir a manteiga? Não foi dado uma medida, mas foi dado uma quantidade que você vai usar. Então, esse utensílio que foi usado para medir, você vai desenhar aqui. Isso são medidas não padronizadas. A gente usa mais ou menos no olho, né? Não precisa ter
a balança, um copo medidor para medir aquela quantidade. A gente usa o que a gente tem em casa porque de experiência as pessoas que cozinham, elas já sabem mais ou menos as quantidades, né? Se você pedir para a avó, pedir para o pai, para a mãe, quem é que cuida mais da cozinha, eles vão saber medir as coisas só de olhar, tá? E atividade 2, vamos criar um livro de receitas digital. A prof falou com a dona Betina, que é professora de informática, ela vai nos ajudar nessa atividade. Então, vocês irão copiar no caderno de receita uma receita que vocês gostem muito, tá? Então, pede aí pra mãe, pra avó, pro pai, para mostrar a receita que vocês gostam. Ah, é bolo de cenoura. Então, procura lá, a mãe, o pai ou a avó podem escrever num caderno e vocês copiarem. Só que nessa folha que vocês vão colocar tem que estar a letrinha de vocês. Lembram que a prof conhece a letra de vocês, né? Então, se alguém mais escreveu, o irmão mais velho, a prof vai saber que não foi vocês, tá? E eu quero muito ver a letrinha de vocês nesse momento. E vocês vão copiar a receita todinha, os ingredientes e o modo de preparo, numa folha, pode ser folha com linha, pode ser folha branca, como vocês tiverem em casa, pode ser no caderno mesmo. E não esqueça de enviar uma foto, fazer essa receita e enviar uma foto para a professora também, tá? E vocês vão tirar uma foto da folha que vocês copiaram a receita, pede lá para alguém tirar uma foto e enviar no WhatsApp, e também depois de vocês consumindo a hora de pôr a mão na massa, tá? E agora um lembrete para a família. Se vocês forem escrever numa folha para a criança copiar, cuidado para não misturar as letras, tá? Usem aquelas letras que eu passei na semana passada. Pode ser tudo caixa alta, não precisa ser script, pode ser caixa alta, letra maiúscula, mas cuidado para não misturar os tipos de letra, né? Se é letra maiúscula, script, vão fazer aquela letra, não misturem com letra cursiva. As crianças ainda não dão conta da letra cursiva, tá bom? Então, só para ter um alerta nesse momento. Então, é hora de pôr a mão na massa e fazer a receita. Quando estiver pronta, registre você com o prato que você preparou. Então, segura lá o prato, pedaço do bolo, pedaço de alguma coisa que vocês prepararam e tira uma foto e envia para a professora para a gente criar esse livro digital que depois a gente vai mandar para todos, tá? Opte por algo saudável e de fácil preparo. Não precisa fazer uma mega receita. Faz uma coisa simples. Se for alguma coisa que é só misturar os ingredientes, opte por isso, tá bom? O próprio sanduíche, alguma coisa assim, tá bom? Então, essa atividade é uma delícia. Aproveitem e degustem. Tchau, tchau!